Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma sessão e hoje eu trago pra vocês a... Malenia, da SH Figuarts. Então, finalmente, depois de muito tempo aguardando, temos aqui a Malenia da SH Figuarts, The Blade of Miquella. Uma figura incrível da melhor chefe de Elden Ring, que demorou muito pra eu lançar vídeo. Na verdade, eu tenho ela desde o lançamento, ou seja, eu comprei ela ano passado, se eu não me engano, e eu acabei nunca fazendo vídeo. Então, agora vamos trazer ela, porque eu tava com muita vontade de gravar. Então, essa aqui é a caixa dela. A gente tem aqui o símbolozinho de Elden Ring, a gente tem o logo, SH Figuarts, Bandai, é uma figura oficial. A gente tem aqui foto do boneco do lado, aqui várias fotos também dela, de poses diferentes e tudo mais, e aqui novamente o nome dela, alguns símbolos de flores e tudo mais, símbolo de Elden Ring, bem legal, é uma caixa um pouco grossa, né, altinha e tudo mais, mas eu gostei bastante da arte dela e da cor. Então, bem legal, vamos abrir essa figura e ver o que tem dentro. Abrindo a caixa, a gente se dá de frente com o primeiro e único blister, onde tem todos os itens logo aqui, e um pequeno plásticozinho aqui atrás que vem com a base e o manual, né, milagre, figura de Bandai vindo com base, então, bem interessante. Então aqui a gente já pode ver basicamente tudo que vem dela, que não é muita coisa, a maioria das coisas que tem no blister são parte da base, mas enfim, vamos mostrar esses poucos itens antes de ir pra peça principal. Então aqui tem a basezinha que vem com a Malenia, né, que é basicamente o único extra item que tem aqui. Então é uma base normal dessa SH Figuarts, aquela base estilo nova que tem nos Jodes, inclusive, tem esse movimento lateral e tudo mais, é uma base bem simples. Eu não tirei as hastezinhas da árvore não, porque eu não vou usar essa base por agora. Mas você tem isso aqui, então assim, uma base bacana, padrão SH Figuarts, mas pelo menos vem, né, o que eu sempre falo, não é nada demais, mas é melhor do que nada. Seguindo, nós temos as nossas únicas duas mãozinhas extra, né, um escárnio da Bandai mandar duas mãos extras, é Marvel Legends? O que aconteceu? A gente tem essa mãozinha aberta aqui, né, como se ela tivesse preparando para um ataque ou fazendo algum movimento assim. Você pode ver que tem os anéis que ela usa, toda a luva dela dourada, bem bacana. E essa mãozinha aqui, não sei, meio que de soco, segurando alguma coisa. São mãos bem ok, bem normais, mas novamente, são só duas mãos, né? A Bandai é brincadeira às vezes. É literalmente nível de Marvel Legends de mudar duas mãozinhas. Mas é isso que a gente tem por enquanto. Aqui a gente tem uma das saias extras que vem com ela. Essa aqui é a saia de peça inteiriça, sem nenhum recorte de articulação, pra você que quer deixar ela numa pose estática. Então aqui você não vai conseguir, quer dizer, você até vai conseguir fazer as aberturas e tal, porque é uma borracha bem levinha, mas não é indicada pra isso. Você tem a outra saia que serve pra movimentar. Então aqui a gente tem os adornos dela, né, tudo bem bonito, exatamente igual ao game. Esse cinto aqui que tem também uma espécie, eu não sei se aqui é uma representação da árvore que ela tá, eu não lembro, tem que ver mais sobre o que significa o design da Malenia, mas é bem bacana, é bem fiel e é um material bem levezinho, sabe? Então não vai ter risco de quebrar ou nada do tipo. Tem até um sombreamento aqui ali. Sim, bacana. Bom ter essa opção de você poder expor sem nenhum recorte, bem legal. E aqui nós temos a destruidora de players, a espada da Malenia. Quantas vezes essa espada me cortou no jogo? Eu não sei vocês, mas eu fui daqueles caras que ficou tipo 3 horas e meia enfrentando a Malenia. Então eu tive muita história com essa espada aqui. Então assim, é bem legal a lâmina dela. Tem vários entalhos nela, da base até o fim. E curiosamente a mão já vem presa na espada. Não é uma mão que a gente encaixa depois, ela já vem assim. Talvez ela saia, mas eu não quero arriscar dela ser colada e eu quebrar. Então eu nunca tentei tirar. A gente pode ver aqui que a Malenia basicamente segura só a lâmina. Então em algum momento ela ouve um cabo, mas não é o caso agora, só tem a lâmina aqui. E é uma espada bem bonita, ela é bem grande. Eu acho que ela é quase do tamanho da Malenia, se não for maior. Então assim, é bem maneira, é bem Sephiroth vibe, sabe? Ela é bem grandona e é muito bem feita. Tem até um sombreamentozinho ali na parte dos arranhões que tem nela, né? É muito bonita, cara, muito bonita. E é plástico normal, plástico bem leve, inclusive, bem mole. Mas assim, bacana demais, é uma ótima espada. Muito bonito mesmo, muito bonito. E aqui a gente até pode ver a armadurinha que ela tem na mão, né? A outra mão dela de metal, tem aqui também a armadura dela toda bem desenhadinha. E irada, essa espada é incrível e foi muito bem retratada nesse boneco. Sensacional. E aqui nós temos ela, Malenia, a lâmina de Miquella, aquela que nunca conheceu a derrota. Cara, essa figura aqui é espetacular, é espetacular. Por incrível que pareça, embora eu tenha ela há muito tempo, eu abri ela uma vez, a primeira vez que ela chegou, e eu deixei ela na caixa pra fazer o review desde então. Então eu não tive tanto contato com essa figura quanto vocês pensam. E realmente, vendo de novo depois de tanto tempo, cara, essa figura é impressionante. Vocês podem ver aqui e parem pra reparar o quanto de coisas originais que existe nela. O tanto de formas, detalhes que essa figura tem. Eu vou mostrar tudo bem devagarinho pra vocês olharem, mas aqui vocês já podem dar um primeiro vislumbre, que é uma figura muito bem feita, muito
muito bem feita. Olha tudo que vocês podem ver aqui. Olha essa capa, olha isso aqui. Cara, é sensacional. Então, antes de testar as articulações e tudo mais, vamos ver ela bem de pertinho pra comentar sobre os detalhes dela. O primeiro detalhe que eu quero mostrar pra vocês é esse braço mecânico que a Malenia tem. Não sei se vocês lembram da lore de Elden Ring ou se vocês conhecem, mas a Malenia ela teve uma batalha contra o Radahn, um dos outros chefes do Elden Ring, e ela sofreu várias avarias pela doença carmesim que ela tem quando ela prolifera aqueles ataques da segunda fase e tudo mais. Se eu errar alguma parte da lore, por favor, me corrigem, eu não lembro exatamente todos os detalhes. Mas a Malenia tem várias partes do corpo que não são dela, incluindo esse braço aqui. E vocês podem ver os detalhes desse braço de metal. Ele é todo feito de um material diferente, um plástico diferente, com uma pintura diferente, cheio de ranhuras, sombreamento, um efeito de metal meio dourado. Cara, é espetacular, espetacular. Eu quero que vocês prestem atenção na forma que a articulação dele é até diferente. Ele tem movimentações diferentes para um específico diferente. Então assim, a articulação dele tem gaps, porque é assim que é no jogo. Todos os detalhes da mão, da articulação do ombro, é tudo exatamente igual como funciona no jogo, cara. Essa ombreira aqui, olha que incrível, é incrível mesmo. E lembrando, isso é de plástico, não é metal. É só uma imitação muito bem feita. Olha isso aqui, essas flores, essas ranhuras que tem aqui. Nossa, isso aqui é incrível. Esse braço é um espetáculo de engenharia da SH Figuarts. É muito bem feito, de verdade. De verdade, é muito bem feito. Caramba. Olha isso aqui, a articulação também 100% normal, embora seja todo diferentão, ele é basicamente igual, né? E a pintura é muito parecida com o elmo também, né? Presta atenção como é que o elmo é bem feito, parece o elmo da Farnese de Berserk, né? Muitos dizem que é referência direta, não posso afirmar que é, mas realmente parece muito. E é também do mesmo material e mesma pintura. Aqui temos a capa da Malenia. Olha que milagre, a SH Figuarts mandando uma capa de tecido e uma figura que não é de One Piece. Inacreditável. E olha isso aqui, cara. Não é só uma capa de tecido, ela é uma capa de tecido com toda uma textura diferente, uma pintura, a árvore impressa exatamente como é no jogo. Isso aqui é espetacular, galera. É muito bom. Também toda articulada, tem arame e tudo mais, então você consegue fazer elas voaçantes. E até vocês podem ver aqui a articulação do cabelo é bem parecida com o Cloth Myth ou algumas figuras de Dragon Ball. Tem uma articulação ali no meio, então você consegue mexer e você não perde nenhuma coisa de articulação. Mas o foco, que é a capa, é realmente muito bem feito. Aqui na frente também tem o resto, né? Ela é metade de plástico para segurar e metade de tecido. Tem aqui a parte onde fica preso no corpo. Tudo muito lindo. Aqui passando pros detalhes das pernas, vocês podem ver todos esses detalhes aqui que são da podridão carmesim, que é meio que aquela maldição ou doença autoimune que a Malenia tem, né? Que vai apodrecendo o próprio corpo dela quanto mais ela usa a habilidade. Então, tem toda uma textura diferente na pele dela, na perna, no joelho. Vocês podem ver que é também, assim como o braço, ela já perdeu o pé, então o pé também é de metal, a canela é meio que de um manequim, a outra perna também ela perdeu praticamente inteira. Então assim, tem todos os detalhes, todas as ranhuras e desenhos que tem na armadura e na perna de metal dela, nas articulações, as partes douradas. Cara, é muito fiel e é muito bem feita essa figura. Então você vai ver essa podridão consumindo ela inteira, vai subindo até aqui na virilha. Eu acho que ela é meio que podre até ela quase na cabeça. Se vocês puderem ver, eu vou tentar mostrar pra vocês mais de perto, mas aqui no pescoço você também vê, descendo pro peito, você vê aqui nas laterais do capacete, que também já consumiu. Se eu não me engano, ele é cega no jogo, né? Eu não me lembro exatamente, mas assim, eles tiveram tanta atenção a esses detalhes mínimos que, cara, é muito impressionante. Esse é tipo de detalhe que eu não espero dessa SH Figuarts, pra ser honesto. Então assim, é muito bom, de verdade, é muito fiel, e eles foram muito bem em retratar toda essa podridão e esses detalhes na pele dela, porque isso aqui é muito bem feito, galera, é muito bem feito mesmo, é uma textura impressionante, vocês tinham que sentir na pele de vocês, mas é muito maneiro. Aqui pra mostrar pra vocês também, eu vou mostrar como é que troca essa saia de baixo dela, né, como eu falei, ela usa um vestido inteiro, mas você pode arrancar essa parte de baixo aqui, e separando, você só arranca essa saia aqui, que é a saia com divisões para articulação, e você tem aqui a perna dela sem nada. E aí, como eu citei anteriormente, vocês podem ver até melhor todas as marcas da podridão carmesim aqui. Você tem que ela tem até na bunda, aqui dentro da virilha. Na segunda fase, quando ela fica sem armadura, vocês podem ver que todos esses detalhes são exatamente assim no jogo. Então assim, de novo, muito fiel. E aí, para trocar, a gente tem aqui o outro saiote, que é o saiote inteiriço. E aí você encaixa ele aqui por cima também, né? Você vem aqui e acha os pininhos certos, e aí você volta pro corpo assim. Esse saiote, ele serve para posições eretas, né? Sem nenhuma articulação, ou se você quiser deixá-lo só ela parada, e você não precisa desse saiote cheio de recorte, né? Esse aqui acaba sendo mais simples para usar nessa pose, o que é ótimo também, né? Eu nunca uso porque geralmente
Eu prefiro esse aqui porque dá minha opção, não precisa ficar trocando, mas ainda tem isso aqui. Então se você quiser deixar ela numa pose ereta, sem nenhuma movimentação nas pernas, esse aqui é mais fácil e evita recortes. Então, bem bacana eles te darem essa opção e é bem útil pra quem gosta, mas eu só uso outro. Aqui não esquecendo das articulações, como eu falei pra vocês, mas vocês já viram eu mexendo nela um pouco durante o review, mas ela funciona inteiramente normal. Todas as partes do corpo dela, mesmo diferentes, funcionam exatamente como todos os SH Figuarts. Articula muito bem a cabeça, braço, ó, tudo funcional, o cabelo, como eu mostrei anteriormente, o abdômen e a barriga, ó, muito funcionais. Esse braço aqui por baixo da capa, inteiramente normal, tanto bíceps quanto ombro, quanto a articulação borboleta. Até essa manga aqui, ela tem um recorte certinho para você conseguir fazer as articulações e não perder o visual. Sensacional. Perna, como eu citei, com esse saiote recortado, você consegue fazer todas as poses necessárias, tanto para dar aquele waterfall attack, né? Que ela dá ela salta assim e sai te cortando geral. Mas assim, muito bem feito, não vai perder em nada, nem movimentação, ó. É melhor que muito certos Homens-Aranhas aí que saíram recentemente, inclusive. Isso aqui tem uma saia. Então, basicamente, o principal item que a gente vai usar nessa figura é colocar a espada, né? Basicamente. Então, vou arrancar a mão aqui, a gente só consegue tirar. E, como eu falei anteriormente, a mão já vem presa na espada. Então, você só tem que encaixar ele aqui nesse pininho do braço da espada. E a gente tem ela aqui encaixada. E como vocês podem ver, a espada é gigante, ela foge da tela na hora. E, cara, olha que maneiro. Aí, Malenia, The Blade of Miquella. Cara, é muito foda, essa figura é muito maneira. Olha isso aqui, olha a imponência dessa figura. Essa mulher é incrível, essa mulher é incrível. Olha isso aqui, cara de que vai te derrotar 1 milhão de vezes. Cara, muito maneiro. E eu derrotei ela na raça, hein? Foi só com a Great Giant Sword e mais nada, nada de mímico, nada de nada. Foi muito maneiro, cara, foi uma experiência muito maneira, inclusive. Muito maneira, eu acho que eu recomendo pra todo mundo tentar jogar contra ela assim, porque é muito irado. Mas, cara, olha isso aqui. Nossa, é muito foda. É muito foda. E é na simples, embora eu reclame que não tenha tantos itens, ela no simples, ela entrega, né? Ela entrega visual de um jeito bizarro. Bizarro. Também não tem muita coisa pra enfiar nela. Eu diria que talvez alguns efeitos de borboleta, né? Que ela usa na segunda fase também. Mas itens pra essa fase em específico, ela basicamente só tem a espada mesmo. Mas ainda assim, eu acho que poderia vir um item, talvez uma basezinha mais legal. Mas a Bandai não faz isso, né? Então é exigir de alguém que nunca entregou. Mas seria legal se tivesse, né? Especialmente os efeitos de borboleta seria maneiro. Ou um efeito de corte, né? Pra representar aquele ataque dela que ela vem correndo e... Muito maneiro, cara, muito maneiro. Olha que espetáculo. Olha que espetáculo você fica com a espada. Realmente uma figura muito interessante. Inclusive essa figura tem uma história muito interessante de como eu peguei ela, que eu vou fazer um story sobre isso. Mas a grosso modo, um aleatório trouxe ela pra mim do Japão. Um cara que eu literalmente não conhecia e chegou pra mim me oferecendo, eu aceitei e ele realmente fez. Então assim, foi uma história bem curiosa, mas eu vou contar com mais detalhes em uns shorts no futuro. Mas enfim, muito legal. Essa figura é um espetáculo, como eu venho falando. Realmente, e ela é muito firme. Mexer nela é muito bom. Você não sente que ela é mole, você não sente que ela vai quebrar, você não sente que ela é difícil de se mexer. Cara, é espetacular mesmo, é uma figura premium da premium, que não tem muitos itens, mas ainda assim em questão de qualidade, ela é um espetáculo de figura. Recomendo pra todos os fãs de Elden Ring. Mas agora vamos organizar todos os poucos itens e fazer as considerações finais? Então agora para as considerações finais, como eu vim falando durante o review inteiro, essa figura não possui tantos itens, então talvez isso pode ser um grande defeito para alguém. Como eu falei, o que eu mais sinto falta é um efectozinho de borboleta, de flor, alguma coisa que tenha relação com a personagem que ela tem no jogo. Então isso não, talvez até um trono de galhos, né, onde ela fica sentada no começo, antes da batalha começar, seria interessante, ou uma head sem o capacete, não sei, inventasse alguma coisa, entendeu? Alguma coisa para encorpar mais a figura além de só a base, mas ainda assim, com o que veio, eu devo dizer que essa figura é basicamente perfeita, ela é espetacular, tanto em escultura, quanto em construção, quanto nos detalhes específicos que só essa personagem tem, então é totalmente original, elas não se basearam em nada, nenhum outro boneco, é puramente direto do jogo para sua mão, então é tudo muito incrível mesmo. Se você é fã de Elden Ring, se você é fã de jogos Souls e quer ter uma representação, eu diria que a Malenia é um dos personagens mais marcantes de todos os jogos Souls, um dos, não tô dizendo que é o mais, tô dizendo que é um dos mais marcantes. Então eu acho que isso vai chamar muita atenção na sua coleção. Eu acho que você é fã de jogos Souls, vai se apaixonar por essa figura, vai adorar de verdade, é incrível. Mesmo com a falta de itens, eu acho difícil você sentir falta. Então assim, bem bacana, a saia é legal, as mãozinhas estão bacanas, essa espada aqui é sensacional e é exatamente como é no jogo, eu sei, ela já me cortou muitas vezes com essa espada, eu lembro de cada detalhe dela e realmente é muito maneiro. Então eu não poderia recomendar mais essa figura, ela é uma figura nota 10 fácil, sem brincadeira, é fácil nota 10, tranquilamente. O que você pode dizer que tira ponto, talvez seja a falta de itens, mas nem por isso pra mim vai perder ponto não, galera, é 10 e ponto, é muito maneiro mesmo.
é sensacional, então eu recomendo demais.